Neste domingo, 2 de outubro, foi realizado o primeiro turno das eleições 2022 no Brasil. E agora, a gente atualiza você com os dados aqui do Oeste Paulista e principalmente da cidade de Dracena. Os eleitores de todo o Brasil foram às urnas para elegerem deputados federais e estaduais, senadores, governadores e o presidente do Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023. Nos números gerais, no principal cargo do país, o de presidente da República, neste primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva obteve 48% dos votos totais, seguido por Jair Bolsonaro com 43%. Simone Tebet ficou em terceiro com 4% e Ciro Gomes com 3%. Os demais candidatos não chegaram a 1% no total. Os dois primeiros colocados, Lula e Bolsonaro, se enfrentam no segundo turno que acontece no último domingo do mês, dia 30 de outubro. Também vão para o segundo turno os dois candidatos mais bem votados para governador, que foram Tarcísio de Freitas, com 42%, e Fernando Haddad, com 35%. Rodrigo Garcia, que atualmente exerce a função de governador do estado de São Paulo, obteve 18%, ficando de fora da disputa. Assim, o PSDB deixa de vencer uma eleição para governar o estado de São Paulo após 27 anos de hegemonia. Vamos com os dados aqui do Oeste Paulista. Apesar de ficar em segundo lugar em todo o país, o candidato do PL à presidência da República, Jair Bolsonaro, obteve o maior número de votos por aqui. Ele venceu em 36 das 56 cidades do Oeste Paulista. Em 2018, ele havia vencido em 51 cidades das 56 do Oeste Paulista. Já o PT, que havia vencido em 6 cidades da região em 2018, na época com Fernando Haddad como candidato, desta vez saiu vencedor em 20 cidades. Apesar de Bolsonaro ter diminuído o número de cidades em que foi vencedor, ele obteve mais votos no total que na região, foram quase 10 mil votos a mais. Já o PT, com Lula, saltou de 82 mil votos aproximadamente em 2018 para 181 mil votos em 2022 aqui no Oeste Paulista, uma diferença de quase 100 mil votos a mais. Enquanto a gente fala especificamente de Dracena, você confere aqui embaixo as cidades em que Bolsonaro e Lula saíram vencedores por aqui. Os candidatos mais votados na cidade de Dracena não foram necessariamente eleitos. Ao fim da apuração na cidade, Jair Bolsonaro, do PL, teve 66,51% dos votos para a presidência, em um total de 16.753 votos, bem à frente de Lula, que foi a escolha de 27,11% dos eleitores, com 6.933 votos do município. Em terceiro ficou Simone Tebet, do MDB, com 1.122 votos, ou seja, 4,39%, e na sequência Ciro Gomes, do PDT, com 544 votos, 2,13%. Em questão comparativa, Bolsonaro obteve 289 votos a mais em Dracena do que em 2018. O PT, que naquela ocasião obteve 2.553 votos com Haddad, teve uma diferença de mais 4.400 votos agora em 2022. Outro dado comparativo em Dracena se refere a Ciro Gomes, que em 2018 teve 1.422 votos, 878 votos a mais do que agora. Os demais candidatos não tiveram 1% dos votos. Para presidente, 420 dracenenses, ou seja, 2,10%, votaram em branco. 559, 2,11%, anularam o voto e 24,77% não compareceram. Cerca de 8.742 eleitores de Dracena que não foram votar. Para o cargo de governador, Tarcísio de Freitas recebeu 62,21% dos votos, um total aí de 14.873 escolhas entre os eleitores de Dracena. O segundo colocado nesse cenário foi Fernando Haddad, com 21,82%, ou seja, um total de 5.217 votos. Já Rodrigo Garcia teve 3.497 votos, o que equivale a 14,62%.
Os demais candidatos não receberam 1% dos votos em Dracena. Se para presidente e governador a eleição continua com o segundo turno, para senadores e deputados ela foi encerrada nesse domingo. Para o Senado, o astronauta Marcos Pontes liderou as escolhas aqui de Dracena, com 15.492 votos, um total de 68,05%. Bem à frente do segundo colocado, que foi Márcio França, do PSB, com 4.812 votos, ou seja, 21,14%. Edson Aparecido foi o terceiro mais votado, do MDB, com 1.895 votos, um total de 8,32%. E Janaína Pascoal, do PRTB, 253 votos, 1,11%. Os demais candidatos não chegaram a 1% dos votos. Marcos Pontes esteve em Dracena em fevereiro, quando ainda era ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo. Reinaldo August foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, com 4.161 votos, em um total de pouco mais de 62 mil votos no estado de São Paulo. Porém, ele não foi eleito. Ele tentava, pela primeira vez, se eleger deputado federal, após ser eleito 4 vezes seguidas como estadual. Confira agora a lista dos 10 deputados federais mais votados em Dracena. Eu destaco aqui Guilherme Piai, de Presidente Prudente, que obteve 734 votos em Dracena e um total de 63.190 em todo o estado. Porém, não conseguiu número suficiente para se eleger. Para o cargo de deputado estadual, Tânia Fruc, que era apadrinhada por August, foi a mais votada pela cidade, com 3.652 votos, porém também não se elegeu. Aqui, a gente vê a lista dos 10 estaduais mais votados em Dracena. Deixo em destaque para o dracenense Bruno Brandino, que obteve 427 votos aqui na cidade e 1.192 no total. Porém, também não se elegeu. Destaque também para Mauro Bragato, que obteve 2.251 votos em Dracena e 78.142 no total. Mauro Bragato foi reeleito deputado estadual. Assim a gente encerra este vídeo com os dados do primeiro turno das eleições 2022 no Oeste Paulista, em específico aqui na cidade de Dracena. Para finalizar, a gente deixa dados totais de cidades aqui da região, com ilustrações feitas através do portal G1 de Presidente Prudente, que mais uma vez foi essencial para a cobertura das eleições aqui na nossa região. Que venha o segundo turno. Até lá!